Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista Março Azul, mês de prevenção do câncer de intestino, que abrange os tumores que começam na parte final do intestino, chamada cólon e reto. Na maioria dos casos, a doença é curável, se detectada precocemente. Por isso, a importância de exames como a colonoscopia. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o proctologista e professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, doutor Luiz Lobato. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, doutor. Obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade de vir falar sobre um assunto tão importante para a nossa população. Com certeza. E aí eu começo perguntando qual a importância desse mês, Março Azul. No Março Azul, a gente traz a conscientização para o câncer de intestino, que é o segundo ou terceiro tipo de câncer mais comum, dependendo de onde você olha a referência. Então, é o mês que a gente traz a conscientização e a gente lembra da importância que a gente tem de olhar para isso, cuidar disso e prevenir isso. Existe uma faixa etária que é mais afetada pela doença? Então, classicamente, a gente via que eram as pessoas acima de 50 anos, onde a gente passava a ter uma maior prevalência de câncer de intestino. Só que nos últimos tempos, a gente tem observado que cada vez mais pessoas mais jovens têm desenvolvido essa doença. Recentemente, inclusive, a cantora, né, Preta Gil, ela veio a público, inclusive, falar sobre a doença, que foi muito importante, inclusive, para divulgar essa doença. E ela fez questão de falar sobre os sintomas que ela sentia. Se eu não me engano, inclusive, ela ficou durante muito tempo sem conseguir ir ao banheiro, né, com o intestino preso, eu acho. E eu queria que você falasse um pouco sobre os sintomas da doença. Então, o câncer de intestino, ele tem um problema, que ele é silencioso muitas vezes. E os sintomas dele são comuns a outras doenças. Então, por exemplo, a pessoa pode apresentar uma mudança no ritmo do intestino dela. Tá. Funcionava todo dia, de repente começou a não funcionar, de repente ela começou a ficar mais cansada, ela ficou mais prostrada, ela perdeu peso, o que no momento que a gente tem hoje em dia, que todo mundo quer perder um pezinho, Sim. muitas vezes, eu já tive paciente que comemorou que estava perdendo peso e no final das contas não era uma notícia boa. Então, uma das coisas que é mais importante para a gente fazer, não só relativo ao câncer de intestino, mas a tudo, é prestar atenção no nosso corpo. Se começou a surgir algum sintoma que persiste, então você começou a ter uma diarreia que não passa, já tem 30 dias, o intestino ficou preso que não passa, teve um sangue nas fezes, estou perdendo peso de maneira inexplicada, estou ficando muito cansado, estou pálido. Esses são sintomas que devem fazer com que você procure realmente assistência médica. Agora, como você bem colocou, muitas vezes a doença ela vem de forma silenciosa, né? Daí a importância de você criar uma rotina e procurar fazer os exames de rotina, né? Isso é fundamental. E eu vou te dar um dado que é extremamente contraditório. A gente está aqui falando que o câncer de intestino é algo muito comum. Em alguns lugares é o segundo ou terceiro tipo de câncer mais comum do mundo. E quando você, algumas referências, e ao mesmo tempo é um câncer revitável. Olha aí. Na grande maioria dos tumores, o intuito de se fazer a prevenção é achar o tumor no estágio inicial. No caso do câncer de intestino, não. A prevenção, ela tem como intuito encontrar o pré-câncer. Ou seja, a pessoa vai lá, ela faz uma colonoscopia, a gente acha o pré-câncer, tira, e ela não tem câncer. Ou seja, é um câncer muito comum, só que, por outro lado, ele é evitável. Que são os pólipos? Que são os pólipos. Então, você faz a colonoscopia, que é um exame relativamente simples, né? Tem um preparo chatinho, mas isso não é nada diante de uma, de uma descoberta que você pode fazer e retirar um pólipo que pode vir a virar um câncer, né? Uma das coisas que eu falo com o paciente meu quando reclama do preparo, e eu já fiz colonoscopia. Eu também já fiz, inclusive. Não é legal fazer aquilo, ninguém escolhe fazer, mas eu vou te falar, se é chato fazer o preparo, tem que fazer uma quimioterapia 10 vezes mais, tem que fazer uma cirurgia 1000 vezes mais. Exato. E você faz o exame uma vez a cada 5 anos, olha aí, desde que você permaneça assintomático. Sim. Então, eu acho que é um preço muito baixo para a gente pagar. Sem dúvida. E o exame em si, você está sedado, você não sente nada, né? O exame você não sente nada. Tem o preparo realmente, porque você tem que limpar o intestino. Um jeito que eu acho que é importante da gente pensar é assim, imagina que a gente está aqui no estúdio e você pede para alguém dar uma olhada no chão. Sim. Você quer ver se o chão tem algum trincadinho. Primeira coisa que você vai querer é que o chão esteja extremamente limpo.
É a mesma coisa quando a gente faz uma colonoscopia. O intestino tem que estar extremamente limpo para eu conseguir encontrar os pequenos pólipos. Por isso que é muito importante seguir aquelas recomendações de preparo que todo mundo vai fazer o exame e recebe do seu próprio médico. E isso que é interessante do exame, só reforçando o que você já falou, porque o exame, a colonoscopia, além de detectar algo que já esteja, né, um possível câncer, como você falou, ele é um exame que previne, né, um possível câncer. Quer dizer, ele pode verificar se a pessoa já está com câncer, mas também ele pode prevenir um câncer que pode vir a acontecer. Aqui eu acho importante a gente fazer uma separação. Uhum. A colonoscopia ela pode ser feita com dois intuitos. Sim. Ela pode ser feita com o intuito de prevenção ou com o intuito diagnóstico. Sim. Para ser feito com o intuito de prevenção, por definição, a pessoa tem que estar assintomática. Então, é a pessoa que está lá na casa dela agora, sem ter sintoma nenhum, e ela decide, olha, eu tenho 45 anos, eu preciso ir lá fazer minha prevenção. Por outro lado, se a pessoa tem sangramento, dor abdominal, mudou o ritmo intestinal, ou seja, qualquer outra coisa que signifique, sugira que existe um problema no intestino, o exame passa a ser diagnóstico. E nesse caso, não importa a idade. Aí que existe um erro conceitual, muitas vezes. A pessoa tem 35 anos e começou a apresentar sangramento. Aí ela pensa, você já ouviu falar que era com 45 faz a colônia, e vai falar, não vou fazer. Só que é diferente agora é para entender por que ela está sangrando. Uhum. Certo. E aí, doutor, como você falou, aí é a importância da gente estar, primeiramente, estar consciente do nosso organismo, do nosso corpo, né? Você está entendendo como o seu corpo funciona, porque uma vez que você está atento a você mesmo, qualquer mudança no seu organismo, qualquer mudança que vir ou que vier a acontecer, você está atento, né? Isso é fundamental. E tem um outro detalhe que é fundamental também, é entender o que não é normal. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz meu treinamento fora do país. Quando eu estava nos Estados Unidos, na época a gente fez um estudo muito elegante, que o objetivo era simples, avaliar como era o funcionamento normal do intestino das mulheres. Então, o estudo começava com a pergunta, seu intestino é normal? Se você achava que era normal, você entrava no estudo. E aí a gente começou a observar uma coisa fundamental, assim, muito surpreendente. De todas as pessoas, todas as mulheres que achavam que tinham intestino normal, um percentual significativo delas tinha sangramento. E elas achavam que era normal? Elas achavam que era normal. Elas tinham sangramento, elas perdiam gás, elas sem querer tinham algum escape e sujava a roupa íntima. E isso chamou muita atenção. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas questões que a gente pensa assim, é da idade, eu estou mais velho, sangrar um pouquinho é normal. Aconteceu isso porque eu tive uma evacuação mais dura e me machuquei. Esses conceitos pré-estabelecidos, eles são muito ruins. Então, a pessoa tem que fazer o que você falou, ela tem que focar no sintoma dela. Sim. E deixa que o médico faça o trabalho dele e decide se tem que fazer um diagnóstico ali ou não. Qualquer dúvida que você tiver, vai procurar um médico, né? Qualquer dúvida, vai procurar um médico. Porque, assim, o que a gente tem de mais importante é a nossa vida e é a nossa saúde, né? É o bem mais precioso que a gente tem. Sem ela, a gente não faz nada, a gente não estaria aqui, a gente não curte a família, a gente não trabalha. Se a gente não tiver saúde, é o que a gente pede todo final de ano, né? A gente pede saúde e paz, o resto a gente corre atrás, não é isso? Exato. E a gente percebe que a mulher, ela já tem essa cultura, né? A gente já tem essa cultura de ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano, de fazer os nossos exames. E os homens, por fatores culturais, por vários fatores, inclusive um machismo aí estrutural por trás aí, dificilmente eles vão ao médico, né? O que eu mais tenho no meu consultório é homem que chega na primeira consulta, arrastado pela mulher, e eu pergunto para ele, quando é que foi a última vez que você foi no médico? Ele responde, no meu pediatra. Meu Deus. Quando ele foi arrastado pela mãe, em geral. Então, a gente está rindo, mas não é para rir, né? Porque, assim,
Eles têm que se cuidar também e não depender da gente. A gente não quer que ninguém dependa da gente para ir ao médico ou para que quer que seja, né? Além de a gente pegar isso, se a gente for entrar nessa seara e mostrar o tanto que a mulher é sobrecarregada com o Exato. cuidado da vida dela, o cuidado da família dela, tem que cuidar da saúde do homem ainda, a gente já entende muito bem o efeito deletério do machismo estrutural que existe no Brasil e é muito claro, foi até abordado no Enem isso, né? Agora, olha que coisa contraditória. O homem que tem medo de ir no proctologista para fazer um exame de prevenção do câncer de intestino, nem é medo, realmente a palavra é um machismo totalmente inexplicável. Se ele parasse para pensar que se ele tem um tumor, o tumor pode ficar muito grande, e aí ele tem que fazer uma cirurgia enorme, e aí dependendo ele pode ter uma disfunção sexual por conta daquilo, ele ia ver que a conta dele não fecha de jeito nenhum. Então, essa conscientização da população masculina, de entender que o fato de ser homem não te deixa Superman, não te deixa invencível, não te deixa imune a doença nenhuma. Isso é tão importante, e se a gente não começar a trabalhar isso, em casa a gente trabalha com os pequenininhos. Se a gente não começar a trabalhar isso todos os dias, a gente não consegue resolver o problema da população brasileira. Exatamente. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Março Azul, que é o mês de prevenção do câncer de intestino. Nosso entrevistado é o proctologista Dr. Luiz Lobato. Doutor, como é que está hoje a questão do tratamento desse tipo de câncer? Quando a gente fala de tratamento oncológico, o que existe mais moderno é tratamento individualizado e multidisciplinar. O que é isso? Existem diversas possibilidades terapêuticas. A gente tem um tanto de ferramenta dentro da nossa caixinha de ferramenta e múltiplas especialidades. Então, tem a gente, eu sou cirurgião, tem os oncologistas, tem o radioterapeuta, tem o radiologista, tem o médico nuclear, tem o nutrólogo, tem a nutricionista, tem o psicólogo, tem a enfermeira. Assim, é um tratamento muito dinâmico e que para cada indivíduo a gente acessa dentro das ferramentas que a gente tem qual que é a necessidade específica daquela pessoa. Mas, de forma geral, a gente pode falar que a gente tem cirurgia, uma combinação de radioterapia e quimioterapia com cirurgia, ou radioquimioterapia isolada ou quimioterapia isolada. Então, de forma geral, é uma combinação dessas três estratégias. A imunoterapia também é usada nesse tipo de câncer? Existem alguns estudos nesse sentido, essa é uma área mais do oncologista, existem alguns estudos nesse sentido, mas não é algo que a gente vê como a primeira linha para o tratamento desse tipo de paciente. Tem um estudo que saiu no ano passado que mostrava que pacientes com câncer de reto tinham uma resposta muito grande, um tipo específico de paciente com câncer de reto, mas é algo que não está ainda tão bem consolidado como outras formas terapêuticas que já existem. E aí, mais uma vez, a gente fala sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Porque quando a gente fala de cirurgia, obviamente, quanto mais cedo você detectar, menos área afetada você vai retirar ali na cirurgia, né? Exatamente. A gente pode ter desde cirurgias endoscópicas, que são aquelas que a gente faz por colonoscopia mesmo, que a gente faz uma raspagem, quando ainda é uma lesão pré-maligna ou muito inicial, até as cirurgias que hoje em dia a gente faz com robô, por exemplo, que você tira aquele pedaço do intestino e faz a conexão. Agora, em alguns casos, o câncer de intestino ele te dá a possibilidade de fazer muita coisa. Sim. Muita coisa. Então, em alguns casos, você tira o tumor, você trata com quimioterapia, passa um tempo, o paciente tem uma metástase no fígado, você tira aquele pedacinho do fígado, então faz alguns tipos de cirurgia específicas para tratar o fígado. Até uma metástase pulmonar, você pode ir tratar aquela metástase também. Existe uma ideia hoje em dia que é um pouco diferente do conceito que a gente tinha no passado e que a maioria da população tem, de que câncer ou você cura ou você morre. Hoje em dia a gente tem a ideia de que dá para você fazer com que o câncer vire uma doença crônica. E aí a pessoa consiga viver com aquilo. E se ela estiver tendo uma qualidade de vida boa, tá ótimo. Eu tenho paciente que está vivo há mais de 10 anos com câncer de intestino, com metástases, já passou por múltiplas intervenções e está vivo, está trabalhando, está levando uma vida muito parecida com a que eu levo, exceto porque muitas vezes ele tem que parar, tem que tomar quimioterapia, tem que
né, ter algumas adaptações, mas você consegue fazer muito ainda, mesmo os casos mais avançados. Agora, é claro que quando é mais precoce, a cirurgia é feita com intenção curativa, aí o resultado é muito melhor. E a gente está falando, é claro que hoje em dia, quando você fala de qualidade de vida, quando você fala de ter um pensamento em uma velhice saudável, você fala de uma alimentação melhor, você fala de exercícios físicos, você fala de um pensamento de uma vida saudável como um todo. Quando você fala de um paciente oncológico, o raciocínio é o mesmo, mas de uma forma mais intensa com relação a esses fatores os quais eu citei? Eu acho que existem algumas coisas assim. É muito claro, existem estudos hoje em dia que mostram que a prática de exercício físico, mesmo durante o tratamento oncológico, ela é super positiva. Mas toda vez que eu vou atender alguém com câncer de intestino, e eu vou operar, e muitas vezes são cirurgias grandes, eu observo uma coisa. Quase que chega um momento que você tem que fazer um saque daquilo que você depositou ao longo da vida. Uhum. Então, se você for uma pessoa que ao longo da sua vida, você não foi tabagista, você não foi alcoolista, você não foi diabético, você não foi hipertenso, você se manteve bem e chega nessa hora que você precisa do seu corpo para poder passar pelo aquele tratamento cirúrgico, porque não é as cirurgias para câncer de intestino não são cirurgias pequenas. Uhum. Se você cultivou bons hábitos, nessa hora você colhe os frutos disso. Quando você não cultiva bons hábitos, aí tudo fica mais difícil. Muito mais do que os maus hábitos levam a ter câncer de intestino. Se você não tem bons hábitos, você passar pelo transoperatório, pela necessidade de tratamento quimioterápico, fica difícil mesmo, o corpo sente. Então, é como se fosse uma poupança que você faz ao longo da vida. Vai cultivando seus bons hábitos, é lógico que todo mundo gosta de açaí, às vezes você come uma coisa que não é muito legal, você toma a sua cerveja do fim de semana, mas no final das contas, você tem que pensar como que você faz para a conta fechar com saldo positivo. É um equilíbrio, né? É. Tudo é um equilíbrio na vida, né? Então, assim, mais uma vez, a gente reforça isso que parece um lugar comum, mas não deixa de ser. E é um reforço que a gente faz, né? Da importância mesmo de você cuidar do seu corpo físico com a alimentação saudável, com o exercício físico. No final das contas, todos os médicos que eu já entrevistei ao longo da minha vida sempre falam isso, da importância mesmo de você manter esses hábitos saudáveis para tudo na vida. Não, e isso é importante. Algumas coisas a gente consegue correr atrás. Sim. Quando eu vou operar alguém, a primeira coisa eu pego, olho a pessoa, avalio como é que está o quadro, vejo que não existe uma questão de urgência que precisa operar na semana que vem, por exemplo. E aí eu penso, como é que eu posso otimizar essa pessoa para que ela passe bem pela cirurgia? E muitas vezes você vai encontrar uma pessoa que está desnutrida. Muitas vezes. E às vezes ela nem percebeu que está desnutrida. Isso é muito comum em idosos, é muito comum em pacientes que eram previamente obesos, porque acham ótimo que está perdendo peso. Sim. Eu já tive paciente que pesava 150 e ele chegou pesando 130. Para ele não tinha feito tanta diferença, mas esse paciente era um paciente desnutrido grave, porque ele perdeu mais de 10% do peso dele em menos de 6 meses. Então, identificar isso é importante, ter um colega clínico junto com você, que você entrega para ele e fala, olha, me ajuda a preparar essa pessoa, porque o que a gente vai fazer agora é correr uma maratona. E ela não está habituada a isso. Então, mesmo quem veio ainda com uma vida que não era muito legal, se você fizer um cuidado pré-operatório muito bacana, você consegue fazer com que essa pessoa passe por aquilo ali e muitas vezes serve até de estímulo. Sim. Para ela parar e ter aquele momento de, olha, deixa eu mudar com a minha vida e ressignificar tudo que ela passou até aquele momento. Verdade. É isso, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band de Entrevista, hoje falando sobre Março Azul, mês de prevenção ao câncer de intestino. O nosso entrevistado é o proctologista Dr. Luiz Lobato. Doutor, é possível prevenir o câncer de intestino? Sim, é possível prevenir o câncer de intestino, é possível evitar que ele ocorra, se a gente fizer os exames de prevenção conforme existe a recomendação das principais sociedades médicas do mundo. Existem fatores externos que podem contribuir ou causar o câncer de intestino?
Existem fatores externos, principalmente relacionados à sua alimentação. Então, quando você ingere alimentos, por exemplo, embutidos, alimentos defumados, uma dieta rica em gordura, existem estudos mostrando que o consumo excessivo de carne vermelha também aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de intestino, pouca fibra. Isso são fatores externos que são bastante importantes, fora aqueles como irradiação, contato com alguns outros tipos de carcinogênios, né, que a gente chama. Certo. E o histórico familiar, ele é um fator que deve ser levado em consideração também? Isso é tão importante, Renata. No Brasil, a gente não tem o hábito de falar sobre doença na nossa família. Sim. Uma das perguntas que eu tenho como rotina no meu atendimento é: existe alguém com alguma doença grave ou com câncer na sua família? A maioria das pessoas não sabe falar. Então, eu acho que se a pessoa teve um tumor, ela tem que chegar para os familiares dela e falar: olha, eu tive esse problema, alerta, porque é com base nisso que a gente colhe informação e muitas vezes a gente fecha algumas síndromes hereditárias, ou seja, a gente consegue identificar famílias em que existe uma alteração no DNA que aumenta a chance daquela pessoa não só ter câncer de intestino, mas ter outros tipos de cânceres. E a partir daí a gente faz um tipo todo especial de protocolo de prevenção oncológica, com alguns tipos de exame, seja ele, por exemplo, existe um tipo de câncer hereditário que acomete o intestino, que aumenta a chance da pessoa ter, por exemplo, câncer de tireoide. Nossa! Mas se a gente fizer os exames de prevenção, por exemplo, ultrassom de tireoide todo ano, tem um intervalo específico para fazer colonoscopia, que em geral é anual, se a gente faz as coisas direitinho, para esse grupo, a gente consegue prevenir e cuidar dele de uma forma muito saudável e consegue viver plenamente. Ainda existem muitos tabus ligados ao câncer, né? Existem muitos tabus ligados ao câncer. Tem um poema, não lembro exatamente o nome, do Carlos Drummond de Andrade, que eu acho sensacional e que ele fala sobre isso e ele conclui falando que, às vezes, o câncer pode até morrer de medo de ter câncer. Então, e não é assim mais. Hoje em dia a gente consegue tratar, a pessoa consegue ter uma vida plena, desde que ela faça diagnóstico precoce e que tenha tratamento adequado. Eu acho que o principal recado, sobretudo nesse mês onde a gente está falando, né? Claro que sempre é tempo, né, de se falar sobre doença, porque você falando sobre a doença, a importância é você falar. O principal recado é: vá ao médico, né? Tente fazer o diagnóstico precoce o mais rápido possível, né? Há uma redundância aí nessa minha fala, mas é isso, é o alerta para você procurar, procurar o hospital, procurar o médico, cuidar de si, né? Porque, como a gente disse no começo, o bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida e a nossa saúde. Então, assim, tem muitas pessoas que evitam os médicos, evitam ir ao hospital com medo de descobrir alguma coisa. Mas, paradoxalmente, é nessa descoberta que a gente vai conseguir precocemente encontrar a cura, né? Eu adoro esse conceito que você colocou. Muitas vezes eu sou abordado e o paciente meu fala: doutor, pelo amor de Deus, não quero fazer nenhum exame, porque quem procura acha. E eu respondo: você está absolutamente certo. Quem procura acha, mas não cria. Os exames só acham o que estão lá, mas ele não tem capacidade de criar nada. E o que está lá vai virar um problemão se a gente não vir. Sim. Então, realmente, esse conceito é verdade. Quem procura acha, mas não cria. É certo. A gente está finalizando e aí eu queria deixar um espaço para você, para falar aí para o nosso público, porque, infelizmente, a gente sabe que a rede pública, o SUS, viva o SUS, é uma das melhores coisas que a gente tem aqui com relação à questão de saúde, mas ainda há muito o que melhorar, né, doutor? Você trabalha no SUS também, né? Eu trabalhei muito tempo como coloproctologista do Hospital Universidade de Brasília. Hoje em dia eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Para dar um conselho para a população, em termos de prevenção do câncer de intestino, eu acho que é o seguinte: existem duas formas principais da gente fazer a prevenção do câncer de intestino. Existe uma forma que ela é financeiramente até mais barata, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes todos os anos. Então, acima de 45 anos, você vai, colhe as fezes e faz a pesquisa de sangue oculto. Se, porventura, existir algum traço de sangue, você faz a colonoscopia para poder descobrir por que você está sangrando ou não. Essa é uma maneira. Existe uma outra maneira, que é a colonoscopia a cada 5 anos.
Detalhes importantes. Para fazer isso, a pessoa tem que estar assintomática. Por exemplo, se ela estiver sangrando, o sangue já nem é mais oculto, ele é visível, não tem sentido a gente fazer esses exames. Mas se a gente fizer desse jeitinho, funciona muito bem. E se você teve um parente de primeiro grau com câncer de intestino, tem que começar a sua prevenção 10 anos antes da idade com a qual ele teve o diagnóstico ou aos 40 anos, o que vier primeiro. Então, se tem uma pessoa que o pai dela teve câncer de intestino aos 60 anos, ela vai começar aos 40 anos. Se por acaso o câncer de intestino do pai foi diagnosticado aos 43, ela começa aos 33 anos. Maravilha, que prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação e pelas suas explicações. Muito obrigado, Renata. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Maravilha, é isso. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.